Nas aulas anteriores nós vimos a teoria, agora a gente vai ver a prática da situação. Primeira ideia que nós vamos trabalhar é a soma e subtração de arcos. Então para que serve? Quando nós tínhamos lá o seno de 30, 45, 60, 120, 150, enfim, os ângulos simétricos, nós observamos que o que você precisa saber para a sua prova é ângulos vinculados a 30, 45 e 60. Tudo que nós vamos trabalhar com soma e subtração de arcos também tem que envolver estes ângulos, ou seus ângulos simétricos. Dessa forma, para nós encontrarmos, por exemplo, o seno de 75, a gente podia pensar algum número conhecido por nós, que nós conhecemos o seno e o cosseno, ou o exercício te oferece os valores de seno e cosseno de um ângulo qualquer. A partir desta ideia, nós conseguimos encontrar o seno de 75. Por exemplo, 75 me parece muito interessante utilizando ângulos conhecidos, sendo 45 mais 30. Então nós temos que o quê? Primeiro, recordando, né, ó, o seno de A mais B, ele é exatamente igual ao seno, ó, é o sem cossar, sem mudancinal, sem cossar. Vamos fazer o A igual a 45 e o B igual a 30. Ficaria então, ó, seno de 45 mais 30. Então nós teríamos o seno, ó, 45 mais 30, ele fica, ó, sem cossar, sem mudancinal, sem cossar. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 é meio. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vamos ter raiz de 2 vezes raiz de 3, que vai dar raiz de 6. 1 vezes raiz de 2, que vai dar mais raiz de 2. Observem que aqui, ó, 2 vezes 2, 4 e 2 vezes 2, 4. Então eu poderia deixar desta forma. Chique, honesto e funcional. O cosseno de 105, a ideia é a mesma. 105, se a gente utilizar os ângulos notáveis, 45 mais 60. É cosseno de 60 mais 45 graus. O cosseno é o cossa, cossa, senta, senta. Cossa, cossa, senta, senta. E o cosseno é com mudancinal. Então será mais, ficou menos. O cosseno de 60 é meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aqui nós temos o raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 6 sobre 4. Desta forma está corretíssimo e nós poderíamos também deixar desta forma, raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Observe que raiz de 2 menos raiz de 6 vai dar um número negativo. Então o cosseno de 105 é um número negativo. Faz sentido? Todo sentido. Porque está no segundo quadrante. No segundo quadrante o cosseno é negativo. Agora para a tangente de 15. A tangente é tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que avança, tem gente que brocha. Então é bonitinho, chique. Na mesma linha mantém o mesmo sinal. Se aqui é menos, fica menos. Se fosse mais, ficaria mais. Mudou a linha, muda o sinal. Se for menos, fica mais. Se fosse mais, ficaria menos. No nosso caso, da 15, trabalhando com ângulos notáveis, me parece bom 60 menos 45. 45 menos 30. Eu vou fazer 45 menos 30 aqui. Vou fazer o A igual a 45 e o B igual a 30. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que avança, tem gente que brocha. Tangente de 45 é 1. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. 1 mais tangente de 45 é 1, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tirando o mínimo aqui, ficaria 3 menos raiz de 3 sobre 3, 3 mais raiz de 3 sobre 3. Se eu cortar aqui o 3, porque vai manter o primeiro e vezes o inverso do segundo, nós vamos ter 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Tem que racionalizar porque tem um raiz de 3 na parte de baixo. Vamos multiplicar em cima e embaixo então por 3 menos raiz de 3. Quando eu multiplicar o 3 menos raiz de 3 vezes 3 menos raiz de 3, vai dar 3 menos raiz de 3 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3, 6, 6 vezes raiz de 3, raiz de 3. Mais o quadrado do segundo. No caso, o quadrado do segundo vai ficar o próprio 3. Na parte de baixo vai ficar 3 mais raiz de 3 e 3 menos raiz de 3. É A mais B vezes A menos B, A quadrado menos B ao quadrado. Então é o 3 ao quadrado, que é 9, menos raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Vamos ter 12 menos 6 raiz de 3, sobre 9 menos 3, que é 6. Se eu simplificar por 6, vai ficar 2 menos raiz de 3, que é o nosso valor de tangente de
15 graus. Suponhamos que eu tenha agora o seno de x igual a 3/5. Então estou partindo do pressuposto que ele me deu um valor de seno no intervalo de 0 a π sobre 12 é primeiro quadrante. O que significa isso? Seno e cosseno são positivos. É só para não nos preocuparmos com o sinal. Para encontrar o cosseno, a gente utiliza aqui aquele método ninja que é do triângulo. Se eu chamar aqui de x, o cateto oposto sobre hipotenusa. Observe que se trata do triângulo 3, 4, 5. Você pode usar Pitágoras também para encontrar, mas esse é o método ninja, eu vou usar desta forma. Então nós chegamos à conclusão que o nosso cosseno de x é exatamente igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, 4/5. X mais π sobre 3. Neste momento é bastante interessante que uma aula eu vou colocar na descrição do vídeo para a gente recordar destas aulas, quando nós falávamos sobre os ângulos que envolviam x menos π sobre 2, 3π sobre 2 menos x, e nós tínhamos algumas ideias que nós trabalhávamos lá. Sem nenhuma hipocrisia, lá atrás a minha ideia é só mostrar para vocês que sem saber absolutamente nada de soma ou subtração de arcos, nós conseguíamos encontrar. Mas uma vez que você conheça a soma ou subtração de arcos, você pode utilizar ela. Então você tem que utilizar aquele método que você se sente mais seguro para trabalhar. Eu pessoalmente acredito que você utilizar a soma e subtração de arcos, você não vai se perder no sinal, ou de repente na transformação de seno para cosseno, quando nós temos coisas do tipo x mais π sobre 2 ou x menos π sobre 2 no argumento, no lugar do ângulo, pode deixar mais tranquilo você trabalhar com soma e subtração de arcos. Portanto, neste caso, ó, vamos pensar que é o inverso do cosseno. Mas vou trabalhar assim, ó. Eu vou trabalhar com a ideia do 1 sobre... Aí veja, se fosse o cosseno na parte de baixo, ficaria o quê? Cosseno de x mais π sobre 3. Vamos calcular este e inverter. Cossa, cossa, com mudança sinal, menos senta, senta. O cosseno de x nós encontramos, né? 4/5. O cosseno de π sobre 3 é meio. O seno de x nós temos 3/5. O seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Então o cosseno de π sobre 3, de x mais π sobre 3, ele vai ser aqui, ó, 4/10 menos 3 raiz de 3 sobre 10. Desta forma nós vamos ter que o cosseno de x mais π sobre 3 é exatamente igual a 4 menos 3 raiz de 3 sobre 10. No nosso caso ele quer secante, então eu vou inverter isso aqui e calcular. A gente tem que racionalizar, porque vai ficar 10 sobre 4 menos 3 raiz de 3. Então observe que eu inverti ali o cosseno, ficando 10 sobre 4 menos 3 raiz de 3, então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4 mais 3 raiz de 3. Portanto aqui, ó, se eu multiplicar na parte de cima vai ficar o que, ó? 40 mais 30 raiz de 3, e na parte de baixo, ó, veja que é a mesma ideia do a mais b a menos b. Então ficaria o a quadrado, no caso 14 ao quadrado, que é 16, menos o 3 raiz de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, raiz de 3 ao quadrado é 3. 9 vezes 3 é 27. Então aqui vai ficar 40 mais 30 raiz de 3, tudo isso aqui sobre menos 11. Que eu poderia escrever assim, né? Menos 40 mais 30 raiz de 3 sobre 11. Não é a coisa mais linda do mundo, mas é a resposta. Observem que neste caso nós temos o cossecante de x mais π sobre 4. Cossecante é o inverso do seno. Então vamos encontrar quanto que é o seno de x mais π sobre 4 e a gente inverte esse valor. O seno de x mais π sobre 4 vai ser sem cossar, sem mudança sinal, então mais sem cossar. O seno de x foi dado, é 3/5. O cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. O seno de π sobre 4 é o mesmo raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de x nós encontramos é 4/5. Nós vamos ter então que o x mais π sobre 4 é exatamente quem? Ó? 3 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 sobre 10, que é 5 vezes 2. Desta forma nós vamos ter o quê? Que o seno de x mais π sobre 4 vai dar 7 raiz de 2 sobre 10. Como o exercício pede cossecante, nós vamos inverter esta fração. Então nós invertemos o 7 raiz de 2 sobre 10, fica 10 sobre 7 raiz de 2 e racionaliza, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Se eu multiplicar em cima por raiz de 2 vai ficar 10 raiz de 2. Se eu multiplicar embaixo por raiz de 2 vai dar raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2, vezes 7, que é 14. Nós conseguimos simplificar o 10 com o 14, vai ficar 5 7/8.
né? No caso, sétimos. Então ficaria 5 raiz de 2 sobre 7. Bonitinho até. Vamos realizar mais exercício para fechar. Esse exercício é muito interessante, porque ele é bem a ideia de que você vai fazer exercício rapidão, sair malucão fazendo exercício, você vai se complicar. Porque observa um pouco o exercício, namora um pouco o exercício. Uma ideia, que é o que eu não vou fazer. Encontro quanto que ela tem de 75, porque eu podia pegar 75 é a mesma coisa que 45 mais 30. Vou lá, encontro o valor. Tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que avança, tem gente que brocha, lindo, maravilhoso, vai dar certinho. Mas aqui é analisar um pouco, olhar um pouco o exercício. Observem que eu poderia dizer que o 1, quando transformado em alguma tangente, eu sei que é a tangente de quem? De 45 graus. Tangente de 75 menos tangente de 45 graus. Porque não muda nada. Tangente de 45 é exatamente igual a 1. Na parte de baixo eu vou só inverter essas ideias. Vou fazer assim, ó, 1 mais a ordem dos fatores não altera a soma final. Tangente de 75. Só que veja, se eu multiplicar a tangente de 75 por tangente de 45 muda alguma coisa? Não, porque a tangente de 45 ela vale quanto? Ela vale 1. 1 vezes qualquer coisa, essa qualquer coisa. Só que olha que bonitinho. Tangente, quando eu tiver, ó, tangente de A mais B, fica assim, ó, tem gente que ama, tem gente que beija. Aqui no caso menos, né? Só pra ficar com igual o menos lá de cima. Mas, ó, tem gente que avança, tem gente que brocha. Observe que no caso aqui, o que está acontecendo, ó? O A está sendo 75 e o B 45. Olha que bonitinho, ó. O A 75, B 45. Espera um pouquinho, então isso descrito é exatamente igual a tangente de quem? De 75 menos 45, que vai ser igual o quê? A tangente 75 menos 45 dá 30. E a tangente de 30 ela é raiz de 3 sobre 3. Você poderia ter feito o quê? Encontrado o quanto que é a tangente de 75. Substituir aqui em cima e embaixo, faria as contas. Teria que racionalizar pelo caminho e tudo mais. Então olha que bonito. Olha um pouco o exercício, analisa, namora um pouco ele, depois inicia. Forte abraço, gente. Tudo de bom. Valeu. Falhou.